Ele não era sacerdote, não era profeta, nem rei. Era apenas um copeiro, um servo no palácio de um império estrangeiro. Mas Neemias carregava algo que os grandes líderes de sua época haviam perdido: um coração quebrantado por uma cidade em ruínas. Jerusalém estava destruída, mas havia algo ainda mais partido do que suas muralhas: a fé do povo, a justiça esquecida, a identidade dilacerada. E entre taças de vinho e salões reais, Deus escolheu Neemias para uma missão que não era apenas de reconstrução, mas de confrontação. O que Neemias viu ao voltar para Jerusalém? Que alianças perigosas se escondiam dentro do templo, e o que ele precisou sacrificar para manter a verdade em pé entre as pedras caídas. Existe uma frase que atravessou gerações: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Mas o que realmente significava essa declaração? Porque, quando Neemias a pronunciou, o mundo espiritual estremeceu. Acompanhe esta jornada e descubra a história nunca contada de Neemias, o copeiro que ousou enfrentar reis, sacerdotes e inimigos ocultos, e ergueu mais do que muros. Levantou um povo inteiro, com lágrimas, coragem e um segredo que hoje será revelado. Neemias não era rei, nem sacerdote, nem guerreiro. Era apenas um homem comum, nascido longe da terra prometida, filho de uma geração marcada pelo exílio. Cresceu ouvindo histórias de um passado glorioso, mas cercado pela realidade fria da submissão ao Império Persa. Seu nome não tinha peso em Jerusalém, mas carregava honra entre os seus, mesmo sendo apenas um copeiro. Trabalhar como copeiro do rei Artaxerxes significava viver nas sombras do trono. Era um cargo de confiança, pois ele servia à bebida do rei, provando-a antes de cada gole, para que o monarca não fosse envenenado. Era também um cargo de silêncio. Neemias sabia ouvir, observar, servir e se calar. Seus pés deslizavam por corredores de mármore e tapeçarias douradas, mas seu coração caminhava em direção a um lugar que ele nunca tinha visto com os próprios olhos: Jerusalém. Seu irmão Hanani chegou de uma viagem. Os olhos estavam pesados, o semblante sombrio. Neemias o reconheceu de longe e correu ao seu encontro. Hanani, você voltou! O que viu? Como está a nossa terra? Hanani o abraçou, mas demorou a falar. Quando enfim soltou a voz, ela veio carregada de tristeza. Jerusalém está em ruínas, Neemias. Os muros foram derrubados, as portas queimadas e o povo está em grande miséria e humilhação. Aquelas palavras caíram sobre Neemias como pedras no peito. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, caminhou até seu aposento, sentou-se no chão e chorou. Chorou como quem perde alguém, como quem sente culpa por não estar lá, e chorou por dias. Neemias jejuou. Jejuou não apenas por disciplina, mas por dor. O rosto perdeu o brilho, os olhos se afundaram, mas sua alma se voltou com mais força a Deus. Senhor, Deus dos céus, grande e temível, orava ele em voz baixa durante as madrugadas, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Ouve agora a oração do teu servo. Confesso os pecados que temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Aquela oração não era feita com palavras decoradas. Neemias falava com o coração, como quem despeja a alma diante de um Deus que ele sabia estar ouvindo. Lembra-te, Senhor, da palavra que disseste a Moisés: se vos converterdes a mim
e guardardes os meus mandamentos, ainda que os vossos estejam espalhados até os confins do céu, de lá vos ajuntarei. Foram 4 meses orando e jejuando, 4 meses sentindo o peso de um povo, mesmo sendo apenas um servo numa terra estrangeira. Neemias continuava servindo no palácio, mas algo dentro dele havia mudado. O sorriso discreto já não escondia a angústia. O olhar que antes se mantinha firme agora se perdia em pensamentos. Um dia, o rei o encarou. Neemias, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Isto só pode ser tristeza do coração. Era um risco. Estar triste diante do rei podia custar a vida. Neemias sabia disso. Sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas respirou fundo e respondeu com humildade: que o rei viva para sempre. Como? Não estaria triste o meu rosto se a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada e as suas portas queimadas a fogo? O rei olhou nos olhos dele. O que você me pede, Neemias? Antes de responder, Neemias orou no silêncio do coração. Foi uma oração curta, desesperada, silenciosa. E então falou: se é do agrado do rei, e se teu servo achou favor diante de ti, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. O rei olhou para a rainha sentada ao lado. Então virou-se novamente para Neemias. Quanto tempo durará tua ausência? Quando voltarás? Neemias explicou seu plano, pediu cartas para os governadores das regiões por onde passaria, e também uma carta para Asaf, o guarda das florestas do rei, para que lhe desse madeira. Era um pedido ousado, e ele sabia disso, mas Deus havia tocado o coração de Artaxerxes. O rei concedeu tudo. Naquela noite, Neemias se deitou, mas não dormiu. O choro dos primeiros dias ainda estava vivo dentro dele. Mas agora havia algo novo, uma missão. Ele, o copeiro. Ele, o servo. Ele, o homem comum de uma família sem títulos, havia sido chamado para levantar a cidade esquecida. A história nunca contada de Neemias não começou com espadas, exércitos ou milagres visíveis. Começou com oração, com lágrimas, com arrependimento, com a certeza de que Deus ainda não havia desistido de Jerusalém. A corte persa resplandecia em ouro, mas Neemias andava como se carregasse chumbo nos ombros. Desde que ouvira as palavras de Hanani, nada fora como antes. Seus olhos se enchiam com facilidade, o coração se apertava no peito e, mesmo tentando esconder, a dor transbordava. O tempo passou, mas o rosto continuava marcado. Ele sabia que tristeza visível podia ser interpretada como desrespeito diante do rei. Era dever do copeiro manter o semblante sereno, mesmo em meio ao caos interior. Porém, naquela manhã, Neemias não conseguiu disfarçar. Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Perguntou o rei com um olhar atento. Isto só pode ser tristeza do coração. O sangue de Neemias gelou. Aquela pergunta podia ser o começo de sua morte ou de um milagre. Era a hora da verdade. O silêncio entre a pergunta e a resposta foi curto, mas profundo. Que o rei viva para sempre, disse Neemias com voz firme, embora os joelhos tremessem. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada e suas portas foram consumidas pelo fogo? O rei o olhou por um instante que pareceu uma eternidade. Havia curiosidade, mas também algo mais. Uma estranha compaixão. O que você me pede, Neemias?
O coração do servo bateu acelerado. Antes de abrir a boca, Neemias elevou uma oração silenciosa. Não havia tempo para longas palavras. Era o tipo de clamor que só o céu ouve. Se for do agrado do rei, respondeu, agora com os olhos fixos no chão, e se teu servo achou graça diante de ti, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reconstrua. A rainha, sentada ao lado do trono, virou-se suavemente para Artaxerxes. O rei então falou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Neemias respirou fundo. Aquilo não era uma simples pergunta de protocolo, era uma porta que se abria. Proponho um tempo razoável, senhor, disse. Mas além disso, se for possível, peço também cartas para os governadores das terras por onde passarei, para que me deixem ir até Judá. E, se o rei permitir, uma carta a Asaf, o guarda das florestas, para que me forneça madeira para as portas do templo, os muros da cidade e a casa onde eu irei morar. Era um pedido ousado. Neemias não apenas queria sair, ele queria sair com autoridade, proteção e recursos. Mas sabia que não era sua posição nem sua ousadia que moveriam aquele rei. Era a mão de Deus. Artaxerxes se recostou. Observou Neemias com interesse. Que seja feito conforme o teu pedido, disse por fim. A resposta soou como um trovão no coração do servo. Neemias não gritou, não sorriu, não comemorou, mas por dentro um terremoto de gratidão e temor se movia. O Deus que escuta orações havia tocado o coração de um rei pagão. Naquela mesma semana, Neemias começou os preparativos. As cartas foram seladas com o carimbo real. Os recursos foram liberados. Um pequeno exército foi designado para escoltá-lo. Ele, o copeiro, agora caminhava como enviado do rei. Antes de partir, Neemias se retirou por um momento. Foi ao seu canto secreto e se ajoelhou. Senhor, a tua mão está sobre mim. Eu nada seria sem ti. Se o rei disse sim, foi porque o Senhor disse primeiro. Sê comigo, porque sei que o caminho não será fácil. No silêncio daquele aposento não havia coro, nem trombetas, nem testemunhas. Mas o céu viu um servo simples se tornar líder. E Jerusalém, ainda em ruínas, começava a respirar uma nova esperança. A viagem seria longa, os perigos reais e os desafios muitos. Mas Neemias partiu com o coração decidido. Ele ainda não sabia o que o aguardava entre os escombros, mas sabia quem o havia chamado. A história, nunca contada de Neemias, começava a tomar forma. Agora, não era mais apenas um clamor, era uma missão. Mas será que a permissão do rei seria suficiente para reconstruir uma cidade caída? O sol ainda não havia nascido quando Neemias deixou a capital do império. O caminho que se estendia diante dele não era apenas uma estrada entre terras, mas um divisor entre a vida antiga e a missão que agora carregava. O copeiro, que outrora servia em silêncio nas sombras do trono, agora partia com escolta real, cartas de autoridade e o peso de um chamado divino. Carregava consigo mais do que pergaminhos. Levava esperança, levava saudade, levava medo também, mas acima de tudo levava fé. Jerusalém não era apenas um destino geográfico, era um ponto espiritual onde sua obediência encontraria o propósito de Deus. Os dias eram longos e cansativos, as noites frias.
Os soldados que o acompanhavam mantinham distância respeitosa. Sabiam que aquele homem não era um general, nem alguém acostumado a campos de batalha, mas havia algo nele que impunha respeito. Uma quietude que parecia carregar autoridade. Neemias falava pouco, mas quando orava em silêncio, era como se até os animais da caravana parassem para ouvir. "Está tudo certo com as provisões?" perguntou a um dos capitães ao entardecer, quando montavam o acampamento. "Sim, senhor. Seguiremos ao amanhecer." Neemias assentiu e se afastou, como costumava fazer ao final de cada dia. Ajoelhava-se no pó, olhava para o céu e dizia baixinho: "Ainda estou no caminho, Senhor, mas sei que não ando sozinho." Depois de semanas de viagem, ao cruzar as terras de Samaria, os ventos começaram a soprar de outro jeito. Não era apenas o clima que mudava, a oposição estava próxima. 2 homens observavam a movimentação à distância. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o amonita, não gostaram nem um pouco de ver a escolta se aproximando de Jerusalém. E muito menos quando souberam quem era o homem à frente da comitiva. "Um judeu vindo com autoridade persa?" murmurou Sanbalate, com desdém. "E ainda quer reconstruir a cidade?" Tobias riu, mas seus olhos demonstravam preocupação. "Isso vai atrapalhar nossos planos. Precisamos agir antes que a obra comece." Neemias não sabia ainda, mas seu nome já causava incômodo. Entre aqueles que se beneficiavam da miséria de Jerusalém. Quando finalmente chegou à cidade, Neemias desceu da montaria e ficou imóvel por alguns instantes. O que seus olhos viam era pior do que imaginara. Os muros estavam partidos, as pedras espalhadas como se Deus mesmo tivesse dado um suspiro sobre elas. As portas estavam queimadas, o cheiro de abandono impregnava o ar. "Jerusalém", sussurrou com os olhos marejados, "minha alma te reconhece, mesmo sem nunca ter pisado em ti. Não convocou reunião, não deu discursos, não gritou ordens. Nos 3 primeiros dias, permaneceu em silêncio. Observava, orava, sentia. Durante o dia, caminhava entre os escombros. À noite, saía com poucos homens e examinava, sozinho, os danos mais profundos. Montado em um animal, ele percorreu a porta do vale, o tanque do dragão e a porta do monturo. Em certos pontos, os destroços eram tantos que nem o animal conseguia passar. Neemias descia, ajoelhava-se na poeira e tocava nas pedras. Cada pedra tinha uma história, cada rachadura uma memória. "Senhor", dizia enquanto acariciava os restos da muralha, "este muro caiu por nossos pecados. Mas se tu estás comigo, ele se levantará por tua promessa." Na manhã do 4º dia, Neemias chamou os anciãos, os trabalhadores, os levitas, os artesãos, e falou com voz clara e firme: "Vós vedes a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada e suas portas estão queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais uma vergonha." Houve um silêncio. Muitos se entreolharam inseguros. A cidade estava há décadas naquela condição. Alguns já haviam se acostumado com a vergonha. Outros tinham medo de tentar de novo e falhar. Neemias, então, tirou de seu manto as cartas reais e as mostrou a todos. "A mão de Deus tem sido boa sobre mim, e o rei Artaxerxes não apenas me enviou. Ele me sustentou com autoridade e recursos.
Não estamos sozinhos, um murmúrio se espalhou entre os homens. O medo começou a ceder espaço à coragem. Levantemo-nos e edifiquemos, gritou um dos trabalhadores levantando uma enxada. Outros seguiram seu exemplo. Braços se ergueram, ferramentas foram afiadas. O espírito do povo se acendeu como brasa ao vento. Algo que parecia impossível começou a ganhar forma. Mas nem todos estavam satisfeitos. Sambalate, ao ouvir que o povo se preparava para reconstruir, zombou. O que é isso que estão fazendo? Vão se rebelar contra o rei? Neemias, sem se abalar, respondeu com firmeza. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Foram palavras ditas com fé, mas ele sabia. A guerra não seria apenas com pedras e cimento. Haveria resistência, oposição, conspiração. O povo estava pronto para trabalhar, mas o inimigo também estava pronto para atacar. E ainda assim, ali, entre a poeira, começou a surgir uma nova esperança. O copeiro agora andava entre os destroços como um líder, e os céus o acompanhavam com olhos atentos. Mas será que aquela jornada, nascida da fé e sustentada por promessas, resistiria aos ventos da oposição que já se armavam no horizonte? Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos fortalecer e continuar levando essas histórias impactantes da Bíblia a mais corações. Agora seguimos com a jornada de fé e coragem de Neemias, o homem que se recusou a descer. A cidade ainda dormia quando Neemias saiu pela porta lateral de sua morada. O céu estava limpo e a lua lançava sobre Jerusalém uma luz pálida, quase triste. Nenhum arauto o acompanhava, apenas alguns poucos homens de confiança. Não havia tochas, nem barulho. Só o som seco dos passos entre as pedras soltas e os ventos que sussurravam entre os escombros. Era a terceira noite consecutiva que ele fazia aquele percurso, sempre em silêncio, sempre em oração. Naqueles passeios solitários, Neemias não enxergava apenas ruínas, enxergava histórias. Aqui talvez havia um portão de entrada. Murmurou, agachando-se diante de uma estrutura parcialmente queimada. Quantas famílias passaram por aqui? Quantas orações foram feitas deste lado do muro? Os homens ao seu lado não respondiam. Já haviam entendido que Neemias não falava com eles nessas caminhadas. Falava com a cidade e com Deus. Subindo pelas encostas e becos, passaram pela porta do vale, pelo tanque do dragão, pela porta do monturo. As pedras espalhadas contavam mais do que a destruição física. Eram marcas de abandono, de promessas quebradas, de um povo que um dia foi luz e agora vivia nas sombras. Neemias parou diante de um trecho da muralha completamente derrubado. O animal que o carregava não conseguiu avançar. Ele desceu, caminhou entre os pedaços caídos e se ajoelhou. Seus dedos tocaram uma pedra coberta de poeira e rachaduras. Senhor, essa pedra é mais que pedra. Ela já ouviu risos e lágrimas. Já foi proteção. E agora é ruína. Um dos homens se aproximou, olhando em volta com pesar. Devemos marcar esse ponto como prioridade? Neemias não respondeu de imediato. Ajoelhou-se ainda mais. Encostou a testa na muralha e ficou ali por alguns instantes, como quem ouve o passado sussurrar. Os muros clamam por justiça, disse ele enfim, levantando-se com os olhos marejados.
E essa justiça não virá apenas com tijolos, mas com arrependimento. Ao amanhecer, o grupo retornou. O povo ainda despertava lentamente, sem saber que naquela noite os alicerces da reconstrução haviam sido firmados no coração do líder. Neemias convocou cada grupo de moradores, levitas, sacerdotes, trabalhadores, anciãos, cada um com sua história e seu pedaço de Jerusalém destruída. Sentaram-se em semicírculo diante dele, atentos. A cidade está caída. Começou Neemias com voz firme, mas não destruída. Os muros estão quebrados, mas não a promessa de Deus. Vamos reconstruir, e cada um de vocês terá um papel nisso. Levantando um rolo de pergaminho, começou a distribuir as responsabilidades com precisão. Vocês, filhos de Hassenaá, restaurarão a porta do peixe. Vocês, homens de Zatu, trabalharão junto ao muro antigo. Os filhos de Meremote, perto da casa de Eliabe. E assim por diante. Nomes foram sendo citados, locais definidos, responsabilidades assumidas. Nenhum grupo ficou de fora. Era como se cada família estivesse sendo convocada não para trabalhar com as mãos, mas com o coração. Não importa se sua parte é pequena ou grande, declarou Neemias. O que importa é que façamos juntos, porque esta cidade é de todos nós e de Deus. O povo ouviu em silêncio. Em seus olhos, algo começava a mudar. O desânimo dava lugar à responsabilidade. A vergonha dava espaço à dignidade. Muitos abaixaram a cabeça. Outros choraram. Mas todos sabiam, algo diferente estava acontecendo. Entre a multidão, um jovem levantou a mão timidamente. Neemias, e quanto aos nossos inimigos, aqueles que zombam de nós, aqueles que nos querem parados, o líder respirou fundo, olhou para todos e respondeu com firmeza: nós vamos nos levantar e eles vão ver, e quando virem, não verão apenas pedras sendo empilhadas, mas a mão de Deus se movendo por sobre seu povo. A resposta ecoou no coração dos que ouviram. Era mais que uma promessa. Era um chamado. Cada um saiu daquele encontro carregando não apenas ferramentas, mas um novo propósito. Naquela tarde, martelos começaram a soar. Pás e enxadas ergueram poeira onde antes havia apenas silêncio. Os primeiros sinais de reconstrução surgiram no horizonte. Mas Neemias, em silêncio, voltou ao trecho da muralha onde estivera na noite anterior. Tocou de novo a mesma pedra rachada e orou baixinho. Eu estou aqui, Jerusalém, por você e por aquele que nunca te abandonou. Mas por que Neemias chorou ao tocar os muros rachados da cidade santa? Por você e por aquele que nunca te abandonou. O dia ainda nem havia clareado completamente quando os primeiros trabalhadores chegaram aos arredores da cidade. Muitos ainda estavam com os olhos inchados de sono, outros vinham silenciosos, sem saber exatamente o que fazer, mas algo os movia. Talvez fosse a oração de Neemias, talvez fosse a lembrança de tudo que Jerusalém já significou, ou talvez fosse simplesmente esperança. Neemias já os esperava junto ao velho muro, com rolos de pergaminho nas mãos e um brilho novo no olhar. Sabia que liderar aquela multidão seria um desafio. Muitos deles estavam desacreditados, outros cansados, e havia aqueles que só se moviam por curiosidade. Mas Neemias não contava com a força deles. Contava com o Deus que os havia chamado. Irmãos, disse ele em voz firme, de cima de uma pequena plataforma de madeira improvisada.
Cada um de vocês foi chamado para algo maior do que simplesmente erguer pedras. Hoje, começamos a restaurar a honra de Jerusalém, não como escravos do passado, mas como servos do Deus vivo. Um murmúrio correu entre os homens. Um ou outro assentiu em silêncio, mas quando Neemias desceu da plataforma, algo surpreendente aconteceu. O sumo sacerdote Eliasibe, aquele que muitos consideravam inalcançável, tomou o primeiro martelo e se ajoelhou diante dos escombros da porta das ovelhas. Comecemos por aqui, disse ele. Eu e meus irmãos sacerdotes vamos erguer este portão com nossas próprias mãos. O impacto foi imediato. Era como se os céus tivessem assinado o início da reconstrução. Um a um, os grupos começaram a se movimentar. Os filhos de Racenaá assumirão a porta do peixe, anunciou Neemias, andando entre eles. Nós de Tecoa faremos a nossa parte também, gritou um homem robusto, limpando as mãos na túnica. Mas os nobres de lá não vão trabalhar conosco, sussurrou alguém ao fundo. Neemias ouviu, mas não reagiu. Ele sabia que nem todos teriam o coração certo desde o início. Ainda assim, o povo comum dizia sim, e isso bastava. Ao norte, Meremote, filho de Urias, trabalhava ao lado de Mesulão, filho de Berequias. Nenhum deles era engenheiro, nenhum tinha experiência em muralhas. Mas ambos sabiam como carregar pedras, como manter o ritmo, como suar por algo maior do que si mesmos. E se não conseguirmos reconstruir tudo? Perguntou um jovem que carregava madeira ao lado do pai. Neemias parou ao lado dele e respondeu com ternura. Não estamos aqui para erguer muros perfeitos. Estamos aqui para mostrar que ainda temos fé. Do outro lado da cidade, Shalum, filho de Aloiés, convocou as mulheres da sua casa para trabalharem junto a ele. Era raro ver mulheres carregando barro e cal, mas elas estavam lá, e com um fervor que surpreendia até os homens mais fortes. Se minha cidade chora, eu também levanto pedra, disse uma delas, limpando o suor da testa. O ritmo aumentava a cada hora. O som de ferramentas ecoava entre os becos como se a cidade voltasse a respirar. Velhos, que antes apenas contavam histórias, agora sentiam que faziam parte de uma. Crianças que cresceram entre escombros agora viam esperança brotar entre as rachaduras das pedras. Neemias chamou um dos líderes da região oeste. E quanto à porta do vale? Ela está completamente desfeita. Asabe irá liderar aquela parte com os homens de Zanoa. Eu confio neles, respondeu ele com firmeza. E a porta do monturo? Questionou o outro. Malquias, filho de Recabe, já está trabalhando ali. O mapa da cidade foi sendo preenchido com nomes, rostos e mãos sujas de pó. Mas Jerusalém começava a se transformar não apenas fisicamente. Havia uma mudança invisível, um renascimento da fé. Ao final da tarde, Neemias subiu até um ponto alto da muralha e contemplou a cidade. Estavam longe do fim. O trabalho era árduo, os recursos limitados e o risco de oposição muito real. Mas pela primeira vez em muitos anos, havia unidade. O Senhor está conosco, disse baixinho, como quem agradece em silêncio. Ao seu lado, um dos trabalhadores mais velhos se aproximou. Eu não acreditava mais nisso, confessou, olhando para o horizonte onde o sol dourava os telhados quebrados. Mas hoje, alguma coisa acordou aqui dentro. Neemias colocou a mão sobre o ombro dele e sorriu.
É Jerusalém voltando a viver, e ela começa dentro de cada um de nós. Enquanto o povo trabalhava, alguém chegou apressado, vindo das terras de fora. Era um mensageiro com o rosto agitado e os lábios secos. Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, eles souberam do que estamos fazendo. Neemias franziu a testa. E o que disseram? Estão rindo. Dizem que somos tolos, que nossas mãos são fracas, que até uma raposa derrubaria nosso muro. Neemias respirou fundo. Já esperava por isso. Mas não respondeu com ódio, nem com desespero. Que riam então, disse, porque a resposta deles virá não das nossas bocas, mas do que nossas mãos estão construindo. O mensageiro assentiu e saiu. Neemias permaneceu ali, olhando para as pedras se erguendo aos poucos. Estariam realmente prontos para enfrentar o inimigo que viria? Porque a resposta deles virá não das nossas bocas, mas do que nossas mãos estão construindo. Essas foram as últimas palavras de Neemias naquele dia, mas elas pareciam ecoar pelas muralhas em construção. A poeira ainda subia dos escombros, carregada de esperança e suor. Mas para alguns, aquela poeira era insuportável. Sanbalate observava de longe. O que antes era apenas um boato, agora se tornava realidade diante de seus olhos. A cidade, que havia sido vergonha por tantos anos, começava a se erguer com ritmo e propósito. E isso o incomodava profundamente. Estão mesmo reconstruindo, disse com desdém, montado em seu cavalo, às margens de Jerusalém. Tobias, o amonita, cavalgava ao lado dele. Seus olhos eram inquietos e sua voz carregava veneno. Que muro frágil! Se uma raposa subir sobre ele, vai derrubar tudo. Sanbalate riu, mas o riso era amargo. Ele percebia algo mais profundo naquela obra. Unidade, fé. Um povo se reerguendo. E isso o assustava. Precisamos detê-los antes que seja tarde demais, sussurrou entre os dentes. Enquanto zombavam do lado de fora, Neemias estava no meio do povo. Suas mãos estavam sujas de terra e seu rosto molhado de suor. Ele não ignorava as risadas que vinham das colinas, mas se recusava a responder com palavras vazias. Senhor, ouve o que dizem, orou em voz baixa. Eles zombam de ti, não de nós. Que suas palavras caiam sobre suas próprias cabeças e nós continuaremos a edificar. A resposta de Neemias não foi militar, foi espiritual. Ele não organizou um ataque, ele dobrou os joelhos. O trabalho não parou, ao contrário, acelerou. Os muros chegaram à metade de sua altura, os portões começaram a tomar forma, mas os inimigos deixaram de rir. Sanbalate convocou Tobias, Gesem e outros homens influentes das regiões ao redor. O que era zombaria se tornou estratégia. O que era escárnio virou conspiração. Eles não estão apenas reconstruindo uma cidade, disse Gesem inquieto. Estão recuperando dignidade, e isso é perigoso para todos nós. Então vamos atacá-los onde são mais frágeis. Propôs Tobias. Medo, pressão, confusão. A notícia de que os inimigos estavam tramando se espalhou rapidamente entre os trabalhadores. Muitos baixaram os olhos. As mãos que carregavam pedras começaram a tremer. Eles virão à noite? Cochichavam. Atacarão quando estivermos distraídos? Neemias percebeu o clima de incerteza e reuniu todos ao redor de um dos trechos da muralha. Ouçam com atenção, disse ele com voz firme. Eles querem nos parar com medo, querem nos vencer antes de sequer lutarem, mas nós não vamos recuar. Mas e se eles vierem?
Perguntou um homem com expressão abatida. Então estaremos prontos, respondeu Neemias. A partir de agora, metade de vocês trabalha. A outra metade vigia com lanças, escudos e arcos. As ordens foram dadas com precisão. Jovens passaram a montar guarda, enquanto os mais velhos carregavam pedras. Trabalhadores aprenderam a carregar uma pá numa mão e uma espada na outra. E cada família construiu junto à sua casa, como se protegesse mais do que paredes, protegesse um legado. Neemias armou um sistema de alerta. Um homem com trombeta ficava ao seu lado, pronto para soar o alarme ao menor sinal de perigo. Onde quer que ouvirem o som da trombeta, declarou Neemias, corram para lá. Nosso Deus lutará por nós. As noites voltaram a ser longas, mas agora cheias de vigília. Os olhos estavam atentos, os corações acesos. Ninguém dormia vestido, como antes. Muitos dormiam com a espada ao lado da cama. Outros nem dormiam. Você realmente acha que eles vão nos atacar? Perguntou um jovem soldado. Eu sei que o inimigo não gosta de ser ignorado, respondeu um dos mais velhos. E agora nós o estamos desafiando sem dizer uma palavra. Neemias continuava orando, vigiando e caminhando entre o povo. Senhor, não permitas que recuemos. Dá-nos ânimo e coragem, pois estamos cansados. Mas determinados, o som das marteladas voltou, ritmado, constante, mas agora misturado ao som de aço, de armas e de orações mais fervorosas. O povo não apenas reconstruía, resistia, os inimigos estavam calados agora, mas seus olhos não paravam de vigiar. As risadas cessaram. O riso se transformara em silêncio tenso, e o silêncio em planos sombrios. Como resistir quando o inimigo não ri mais, mas se prepara para atacar? Mas seus olhos não paravam de vigiar. As risadas cessaram. O riso se transformara em silêncio tenso, e o silêncio em planos sombrios. Mesmo sem ver um único ataque, Neemias sabia que estavam cercados. Era o tipo de guerra que não precisava de lanças para ferir. Bastava o medo. O simples boato de um ataque podia paralisar uma cidade inteira, mas Neemias não cedeu. Continuem o trabalho, dizia firme, mas mantenham os olhos abertos. O inimigo quer nos vencer pela distração. As ordens mudaram. A estratégia foi ajustada. O que antes era apenas reconstrução virou resistência. Agora cada trabalhador se dividia entre duas tarefas: construir e proteger. Leve essa espada contigo, disse um dos capitães ao entregar uma lâmina a um pedreiro. Ela pode pesar, mas será necessária. Nunca empunhei uma espada, respondeu o homem hesitante. Nem eu, até começar essa obra, retrucou o capitão. Mas agora todos nós somos guardiões. Era uma cena improvável. Carpinteiros com escudos, pedreiros com lanças, homens simples de túnica empunhando armas com mãos calejadas pela areia e o barro. As muralhas não subiam mais com facilidade. Cada metro erguido era acompanhado de um olhar atento para o horizonte. Uma oração silenciosa e dedos firmes sobre o cabo da arma. Neemias organizou o povo em turnos. Metade trabalhava com ferramentas, enquanto a outra metade vigiava os arredores, com armaduras. Em cada setor da muralha havia um responsável por manter os homens alertas e motivados. Se eles nos atacarem agora, estamos prontos, dizia um dos sentinelas com os olhos fixos na distância. Prontos para lutar? Questionou um rapaz mais novo com medo na voz. Não, respondeu o sentinela.
Prontos para confiar, Neemias mantinha um homem com trombeta ao seu lado dia e noite. Se ouvirem o toque, repetia com frequência: corram até mim. Onde a batalha for mais intensa, ali estaremos todos. A confiança entre o povo crescia, não porque o medo havia sumido, mas porque a fé se tornara maior. Eles estavam aprendendo a trabalhar com uma mão e lutar com a outra, aprendendo a equilibrar o cansaço do corpo com a força do espírito. Não sei quanto tempo consigo manter esse ritmo, disse um dos construtores, encostando-se brevemente a uma pilha de pedras. E quem disse que estamos fazendo isso pela nossa força? Respondeu seu companheiro. Se estivéssemos sozinhos, já teríamos caído. Neemias caminhava de trecho em trecho da muralha, passando pelas famílias, encorajando os cansados, abraçando os feridos, orando com os mais frágeis. Lembrem-se do Senhor, dizia ele com convicção, grande e temível. Lutem por seus irmãos, por suas filhas, por suas casas e pelo nome de Deus. Havia choro entre os muros, mas também havia cântico. Havia medo, mas também coragem. E, acima de tudo, havia propósito. À noite ninguém se despia das roupas de guerra, nem mesmo para dormir. Alguns deitavam sobre mantos ásperos, com a espada ao lado. Outros simplesmente cochilavam em pé, apoiados nos muros que ainda não estavam prontos. Neemias não dormia, não porque não estivesse exausto. Ele estava, mas porque sentia que o momento era sagrado. Senhor, orava enquanto andava entre os trilhos de pedras. Não nos deixes desanimar. Ensina-nos a lutar sem perder a fé e a trabalhar sem perder o foco. No silêncio da madrugada, o som de uma pá caída ecoava como um sinal de alerta. Qualquer barulho fora do comum fazia os homens se erguerem de repente, com lanças prontas e olhos em fogo. Mas quase sempre era apenas o vento, ou uma pedra solta, ou a tensão que pesava mais do que o aço. Apesar do clima tenso, os muros avançavam. A cada dia, mais se firmavam, e a cada metro erguido, os corações também se reerguiam. Veja só, comentou uma mulher ao apontar para um dos trechos mais avançados. Nunca pensei que veria Jerusalém de pé novamente. Ela está de pé, respondeu Neemias, aparecendo ao lado delas, porque vocês decidiram lutar, porque disseram sim mesmo com medo. Ela sorriu enxugando o suor da testa, espada em uma mão, tijolo na outra, quem diria? Neemias olhou para o horizonte. O sol nascia com timidez, como se também respeitasse o esforço do povo. O inimigo ainda está lá fora, disse ele, mais para si do que para os outros. Mas aqui dentro, Deus está conosco. Por mais improvável que fosse, Jerusalém vivia novamente. Não apenas em pedras, mas em coragem, em oração, em unidade. Mas até quando conseguiriam lutar e construir ao mesmo tempo? O sol mal havia se deitado quando Neemias percebeu que o maior inimigo nem sempre vinha de fora. Os olhos de Jerusalém estavam voltados para as colinas, vigiando as ameaças externas, mas havia uma rachadura invisível surgindo entre os próprios muros, e ela vinha de dentro. Durante dias os sinais estiveram ali. Murmúrios abafados, rostos tensos, olhares desviados, mas ninguém ousava falar abertamente. O medo da guerra unira o povo, mas a desigualdade começava a separá-los de novo. Foi ao passar por um dos campos que Neemias ouviu o choro abafado de uma mulher. Ela segurava uma criança nos braços e falava com outra mulher, mais velha, sentada ao chão. Empenhei meu campo, sussurrou.
Meu marido já não aguenta mais trabalhar. Não temos como pagar o trigo, nem como alimentar nossos filhos. Neemias parou, aproximou-se em silêncio. O que aconteceu? A mulher hesitou, mas respondeu com sinceridade. Os ricos nos emprestaram dinheiro. Disseram que era para ajudar, mas agora exigem até nossos filhos como pagamento. Perdemos nossas terras, perdemos tudo, estamos construindo os muros e morrendo por dentro. As palavras cortaram fundo. Neemias sentiu o estômago pesar. Aquilo não era apenas injustiça, era traição. Ao retornar ao acampamento, outros vieram ao seu encontro. Vendemos nossas casas para comprar trigo. Tomaram nossas vinhas como garantia. Pagamos juros aos nossos próprios irmãos. Povo que colocava pedra sobre pedra pela restauração da cidade estava sendo esmagado por aqueles que deveriam ser seus companheiros de luta. O clamor não vinha mais dos vigias, vinha dos miseráveis. Neemias não gritou, mas o silêncio dele era como tempestade prestes a romper. Na manhã seguinte, convocou uma grande assembleia. Todos foram chamados, desde os sacerdotes até os nobres e magistrados. O povo se reuniu em círculo como da primeira vez, mas agora os olhares estavam diferentes. Havia vergonha e indignação no ar. Neemias subiu à frente deles com o rosto duro, sem rodeios. Estais cobrando usura uns dos outros. Estais vendendo os vossos irmãos como se fossem mercadoria. Enquanto lutamos contra os inimigos lá fora, vocês estão destruindo o coração da cidade aqui dentro? Ninguém respondeu. Neemias continuou. Eu mesmo, junto com meus homens, emprestei dinheiro e trigo a muitos de vocês, e não pedi nada em troca. E vocês? Vocês exigem juros, vocês tomam casas, vocês ameaçam famílias. Neemias, tentou argumentar um dos nobres. Foi só uma forma de garantir o pagamento? Pagamento? Interrompeu Neemias. E o preço da dignidade? E o valor de um irmão? O povo, que até então estava em silêncio, começou a murmurar. Alguns começaram a chorar, outros abaixaram a cabeça. Restituí, pois, hoje mesmo, os campos, as vinhas, os olivais e as casas que tomastes, ordenou Neemias com voz firme, e não exijam mais juros de seus irmãos. Um dos líderes, envergonhado, levantou-se devagar. Faremos como disseste, devolveremos tudo, e não cobraremos mais nada. Neemias olhou nos olhos de todos, estendeu o manto e sacudiu a dobra diante da multidão. Assim sacuda Deus da sua casa todo homem que não cumprir esta promessa, disse, e assim seja expulso e esvaziado. E todo o povo respondeu em uníssono, Amém. A atmosfera mudou. O que começou como denúncia terminou em restituição. Muitos saíram daquele encontro e imediatamente procuraram os pobres para devolver o que haviam tomado. Era como se o som das ferramentas nas muralhas tivesse sido substituído por um instante pelo som da justiça sendo restaurada. Neemias registrou tudo, não por vaidade, mas por temor. E naquele mesmo dia tomou mais uma decisão. Ainda que tivesse o direito de viver como governador, com comida, imposto e honra, ele recusou. Não tomarei nada do povo, declarou. Nem agora, nem depois, porque esta obra é de todos nós. E nenhum peso será colocado sobre aqueles que já carregam demais. Os servos de Neemias também abriram mão de privilégios. A casa onde ele se hospedava se tornou abrigo e mesa para muitos. Por vezes, alimentava mais de 150 pessoas, entre judeus, estrangeiros e trabalhadores humildes, com o que ele mesmo provia.
"Por que fazes isso?" perguntou certa vez um escriba. "Ninguém esperaria isso de ti." Neemias respondeu com um sorriso cansado: "Porque temo ao Senhor, e porque quero que Ele se lembre de mim, não pelo que construí, mas pelo que deixei de tomar." Naquela noite, os pobres dormiram com o coração mais leve, os ricos com a consciência mais pesada, e Jerusalém, essa respirava de outro jeito. Mas o que resta de um povo que reconstrói muros, mas quebra irmãos? De dos ricos com a consciência mais pesada, e Jerusalém, essa respirava de outro jeito. Mas Neemias sabia, devolver campos não curava feridas mais profundas. Corrigir injustiças era necessário, mas havia algo ainda maior que precisava ser restaurado: a aliança com Deus. O povo havia voltado a trabalhar com as mãos, mas o coração ainda precisava ser trazido de volta à presença do Senhor. Passaram-se dias de silêncio. O som dos martelos diminuíra, os muros cresciam com firmeza, mas Neemias percebia que muitos ainda estavam confusos por dentro. Eles haviam edificado, resistido e restituído, mas havia um vazio no meio da alma do povo. Era hora de voltar. Ao princípio, foi então que Neemias chamou Esdras, o escriba. "Está na hora de trazer a palavra", disse ele com um olhar sério. "Não basta levantar pedras, precisamos levantar a verdade, que o povo ouça a lei com os ouvidos e com o coração." No primeiro dia do 7º mês, uma grande assembleia foi convocada. Homens, mulheres e até crianças com idade suficiente para entender se reuniram na praça diante da Porta das Águas. Esdras subiu em um púlpito de madeira, elevado acima do povo, e abriu o livro da lei de Moisés diante de todos. Quando o livro foi aberto, o povo se pôs de pé. "Bendito seja o Senhor, o grande Deus", proclamou Esdras, e todos responderam: "Amém, amém." Mãos se ergueram, rostos se curvaram. E assim por horas o povo ouviu a leitura da lei, enquanto os levitas explicavam cada palavra para que todos compreendessem. Conforme as palavras eram lidas, os rostos mudavam. Alguns começaram a chorar, outros tremiam. A multidão, antes barulhenta, agora era silêncio e lágrima. Neemias observava com atenção. Viu um homem se ajoelhar e esconder o rosto com as mãos. Viu uma mulher chorar segurando seu filho. Viu crianças perguntando aos pais por que aquilo doía tanto. E os pais, sem saber o que responder. "Não choreis", disse Neemias ao subir entre eles. "Este dia é santo para o Senhor vosso Deus. A alegria do Senhor é a vossa força." Esdras assentiu e completou: "Ide, comei carnes gordas, bebei bebidas doces e reparti com quem nada preparou, porque este dia é dedicado ao nosso Deus." Assim, depois da leitura, houve festa, mas a alegria era misturada com arrependimento, e o arrependimento com reverência. Nos dias seguintes, o povo voltou a se reunir. Por 7 dias ouviram a palavra, e no 8º houve assembleia solene. Mas o que aconteceu no 24º dia do mês foi diferente. Daquele dia em diante, ninguém precisou chamar. O povo veio por si. Vieram vestidos de pano de saco, com terra sobre a cabeça. Vieram jejuando, chorando, confessando. Vieram como filhos que sabiam ter quebrado algo sagrado e queriam voltar. Neemias subiu no meio deles, mas dessa vez não disse nada. Era Esdras quem guiaria o momento. O escriba levantou a voz e começou a recitar a longa oração que se tornaria um marco para Jerusalém.
Tu és o Senhor, só Tu. Fizeste os céus, a terra, os mares e tudo o que neles há. Escolheste Abrão, fizeste aliança com ele, viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ainda assim nós nos rebelamos. O povo acompanhava em silêncio. Alguns repetiam partes em voz baixa, outros choravam abertamente. Esdras continuava: Deste-nos leis boas, cuidaste de nós no deserto, mas endurecemos a cerviz, fizemos bezerros de ouro, esquecemos teus milagres, e ainda assim tu não nos abandonaste. Aquela oração atravessava gerações, lembrava promessas, traições, perdão. Era como se a história de Israel estivesse sendo contada não com palavras, mas com lágrimas. Ao final, Neemias tomou novamente a palavra, respirou fundo e declarou diante de todos: Hoje fazemos um pacto com nosso Deus, e não será apenas falado, será escrito e assinado. Um rolo de pergaminho foi aberto. Líderes, levitas e sacerdotes se aproximaram e colocaram seus nomes ali. Cada nome não era apenas uma assinatura, era um compromisso, uma entrega. Este pacto não é político, disse Neemias, nem social, é espiritual. A partir de hoje, nos comprometemos a guardar os mandamentos, a não nos casar com os povos da terra, a santificar o sábado, a sustentar o templo, a devolver os dízimos, a servir com fidelidade. O povo respondeu com um grito uníssono: Amém! E assim, sob o céu de Jerusalém, em meio a uma praça pública, um novo pacto foi selado, não com corações altivos, mas com rostos no chão, não com armas, mas com quebrantamento, uma aliança feita com lágrimas. Naquele dia, Jerusalém não foi apenas uma cidade em reconstrução, foi um povo que decidiu voltar ao Deus que nunca os deixou. Mas esse novo pacto resistiria ao tempo, ou seria esquecido no silêncio. Mas esse novo pacto resistiria ao tempo, ou seria esquecido no silêncio. Os rolos de pergaminho ainda estavam frescos com as assinaturas, e o eco do Amém ainda parecia pairar no ar quando Neemias percebeu que não bastava escrever promessas. Era preciso estruturar o que se prometeu. A cidade estava de pé, os muros firmes, mas havia lacunas invisíveis, brechas mais difíceis de preencher do que qualquer rachadura de pedra. Era hora de organizar Jerusalém por dentro. Precisamos saber quem habitará entre estes muros, declarou Neemias diante dos líderes. A cidade está construída, mas vazia. Não há honra em uma cidade restaurada que vive como fantasma. A ideia era simples, mas exigia sacrifício. 1 em cada 10 homens das tribos seria escolhido por sorteio para habitar em Jerusalém, enquanto os demais permaneceriam nas cidades vizinhas. Alguns se ofereceram voluntariamente, outros vinham em obediência. Mas todos sabiam que morar ali, agora, significava mais do que um endereço. Era um chamado. Senhor, seja comigo, disse um dos homens ao receber sua designação. Se for tua vontade que eu viva sob estes portões, que eu também viva sob tua presença. Neemias nomeou os chefes das famílias, designou levitas para o serviço do templo, porteiros para vigiar as entradas e cantores para manter a adoração. Cada função foi atribuída com zelo. Nada era feito por acaso. Tu cuidarás da porta das fontes, e tu da porta do vale, e tu da porta da guarda. As portas eram nomeadas com reverência.
Era como se cada entrada da cidade tivesse um significado espiritual: pureza, vigilância, fidelidade. Neemias as conhecia bem. Havia andado por cada uma durante as noites de oração. Essas portas já foram queimadas, disse a um dos encarregados. Já foram violadas, mas agora estão sob cuidado santo. Que ninguém entre aqui sem temor. A estrutura começou a funcionar. As patrulhas se revezavam. As orações voltaram aos pátios. As ruas estavam mais limpas. As casas organizadas. Jerusalém parecia finalmente uma cidade viva. Mas Neemias sentia um peso. Algo invisível. Algo que nem os muros altos nem os portões reforçados conseguiam conter. Durante uma madrugada, caminhava só pelas ruelas, coberto por um manto simples. Observava as casas iluminadas, ouvia as conversas baixas entre os guardas, o som de uma harpa distante. E, no entanto, seu coração permanecia inquieto. "Estão todos onde deveriam estar", murmurou. Mas estão todos como deveriam ser? O pacto havia sido feito, o templo restaurado, a cidade repovoada, mas algo ainda não se encaixava. Neemias sabia que não bastava que os portões estivessem fechados ao inimigo. Era preciso que o coração do povo estivesse aberto a Deus. Certa manhã, ao reunir os líderes, um dos levitas se aproximou com uma pergunta simples, mas profunda. "Neemias, os muros estão prontos, as portas também. E agora?" Neemias olhou em volta. Viu os rostos cansados, mas esperançosos. Viu os jovens, tentando entender o peso de tudo aquilo. Viu os idosos emocionados por verem algo que pensaram que jamais veriam. Respirou fundo e respondeu com sinceridade: "Agora, precisamos viver como se essa cidade fosse santa. Como se cada pedra fosse um altar. Como se cada passo aqui dentro fosse dado diante dos olhos de Deus." O homem assentiu, mas Neemias sabia: a santidade não se impõe com decretos. Ela nasce do arrependimento e é sustentada por temor. Dias depois, ao passar por uma das portas recém-restauradas, viu uma criança brincando com pedaços de pedra ao lado da muralha. "Moço!" gritou ela. "Esta aqui foi a pedra que meu pai colocou. Eu vi." Neemias sorriu. Então essa pedra agora carrega um nome e uma história. Mas à medida que se afastava, olhou para a entrada da cidade e mesmo em meio à beleza da estrutura, seu coração se apertou. Estariam os muros prontos, mas os corações ainda fechados. A pergunta não saía do coração de Neemias. Mesmo com a cidade habitada e organizada, havia um silêncio entre as pedras, um espaço onde a estrutura estava firme, mas a alma do povo ainda oscilava. Ele sabia que nenhuma cidade se sustenta apenas com muros. Era a palavra que sustentava o povo de Deus, e ela ainda não estava no centro da vida. Então, Neemias buscou Esdras mais uma vez. Encontrou-o entre os rolos de pergaminhos e livros antigos, como quem guardava um tesouro. "Está na hora", disse Neemias firme. "O povo precisa ouvir, não de mim, mas da lei do nosso Deus." Esdras ergueu os olhos, e por um instante seus lábios não disseram nada. Apenas assentiu. Sabia que aquele momento era mais do que uma leitura pública. Era o retorno da voz de Deus à cidade restaurada. Ao primeiro dia do 7º mês, a praça diante da Porta das Águas se encheu. Vieram homens, mulheres, jovens e crianças capazes de entender. Vieram os que já tinham reconstruído suas casas e os que ainda dormiam entre pedras. Vieram os cansados, os arrependidos e até os curiosos.
Neemias ajudou a erguer uma plataforma de madeira, alta, simples, mas firme. Era ali que Esdras leria, não como um juiz, mas como um servo, não para impressionar, mas para lembrar. Quando o livro for aberto, fiquem de pé, orientou Neemias aos levitas. Este é o livro da lei, não um manuscrito antigo. É a voz viva do nosso Deus. Quando Esdras abriu o livro, a multidão se levantou como um só corpo. Foi um movimento natural, reverente, como se o próprio ar tivesse mudado. Bendito seja o Senhor, o grande Deus, proclamou Esdras, elevando a voz. Amém, amém, respondeu o povo, erguendo as mãos e inclinando o rosto até o chão. E então a leitura começou. Verso após verso, capítulo após capítulo, Esdras lia com voz clara. E os levitas ao redor explicavam o sentido. Ninguém ficava sem entendimento. Era como se as palavras atravessassem os ouvidos e descessem direto ao coração. Conforme os versículos eram lidos, os olhos do povo mudavam. Alguns se mantinham fixos na plataforma. Outros não conseguiam conter as lágrimas. O som da leitura se misturava aos soluços discretos. Não era tristeza apenas, era quebrantamento. Nós falhamos, murmurou um homem, ajoelhando-se, ao lado da esposa. Eu não sabia que era pecado, sussurrou uma mulher ao ouvir sobre os mandamentos do sábado. Como pudemos nos afastar tanto? Perguntou um jovem, com as mãos sobre o rosto. Neemias percebeu que o peso da palavra estava caindo como chuva sobre terra seca. Era forte, mas necessário. Era como se o povo estivesse ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. E a voz doía, mas também curava. Porém, ao ver tantos chorando, Neemias subiu à plataforma ao lado de Esdras e levantou a mão. Não choreis, disse em alta voz. Este dia é santo para o Senhor vosso Deus. O povo silenciou. Esdras parou a leitura. A alegria do Senhor é a vossa força, continuou Neemias. Ide agora, comam bem, bebam com alegria e compartilhem com quem não tem nada preparado, porque hoje voltamos a ouvir o nosso Deus. A multidão, ainda com os olhos vermelhos, começou a sorrir timidamente, não por estar leve, mas por saber que havia retorno, que ainda havia caminho de volta, que Deus não havia desistido deles. Nos dias seguintes, o povo voltaria a se reunir. Ouviriam mais da lei. Celebrariam a festa dos tabernáculos como nos tempos antigos. Montariam tendas nas praças e nos pátios, relembrando os dias do deserto, quando Deus habitava entre tendas com eles. E lá, em meio às folhas de oliveira, murta e palmeira, as famílias cantavam salmos, contavam histórias e voltavam a sonhar. A cidade agora não era apenas muros e casas, era adoração. Neemias, sentado sob uma tenda improvisada, observava em silêncio. Senhor, orou com os olhos voltados ao céu. Abrimos as portas, erguemos os muros, mas agora abrimos o coração. Que tua palavra nunca mais se cale entre nós, mas a emoção seria suficiente para produzir mudança duradoura. A multidão permanecia ali, de pé, alguns sentados ao chão, outros de joelhos, olhos marejados. A poeira da praça misturava-se com o peso de uma história que o povo já não podia ignorar. O pergaminho ainda estava aberto, as palavras da aliança ecoando dentro de cada um como uma ferida exposta, mas que finalmente começava a cicatrizar. Somos servos, continuou Esdras com a voz embargada, e nesta terra que tu deste,
a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que estamos servos nela. Ninguém ousava interromper. Era como se cada versículo lido fosse uma chave abrindo uma porta trancada havia muito tempo. Era verdade o que diziam. Jerusalém estava de pé, sim, mas eles ainda se sentiam como exilados dentro de casa. Neemias observava o rosto das pessoas. Muitos choravam sem emitir som. Outros sussurravam orações simples, pedindo perdão. E alguns apenas se deixavam ficar, em silêncio, como quem não queria perder aquele momento. E multiplica-se o seu produto para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, leu Esdras. E dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, conforme a sua vontade, e estamos em grande angústia. Nessa hora, um dos levitas fechou os olhos, ergueu as mãos ao céu e disse: mas hoje estamos aqui, com vida, e isso já é misericórdia. Ao final da leitura, Neemias desceu da plataforma e permaneceu no meio do povo. Ele também sentia a alma pesada, não por culpa pessoal, mas por carregar junto o peso coletivo. Sabia que aquele momento de arrependimento era profundo, mas também sabia que muitos dos que agora choravam já haviam chorado antes, e depois voltaram a cair. Talvez por isso, em vez de apenas encerrar a oração, Neemias deu um passo à frente e falou: se reconhecemos o que erramos, precisamos escolher o que faremos daqui em diante. Não adianta dobrar os joelhos hoje e levantar amanhã para caminhar pelo mesmo caminho torto. Deus está nos dando uma nova chance. Vamos honrar isso. Um dos líderes da comunidade deu um passo à frente e com voz trêmula disse: estamos prontos, Neemias. Vamos selar esse compromisso, não apenas com palavras, mas com atitudes. Então, escrevamos, respondeu Neemias, para que fique diante dos nossos olhos, para que nossas famílias saibam, para que as próximas gerações não esqueçam. Foi preparado um rolo de pergaminho, um escriba se posicionou com tinta e pena em mãos. Nome após nome foi sendo registrado. Cada assinatura era mais do que tinta, era uma entrega, um voto público, uma renúncia silenciosa ao velho caminho. Neemias, filho de Racalias, anunciou o escriba, enquanto o líder se aproximava e fazia sua marca no início do rolo. Depois dele vieram os sacerdotes, os levitas, os chefes das casas paternas, os nobres, os oficiais, homens que representavam lares inteiros. Um jovem se aproximou e perguntou em voz baixa a um dos levitas: e se alguém assinar, mas depois esquecer? O levita olhou nos olhos do rapaz e respondeu com serenidade: Senhor não busca perfeição, ele busca fidelidade. Cair faz parte da jornada, mas levantar-se por amor a ele é o que diferencia quem faz pacto de quem apenas repete palavras. Ao final da cerimônia, os nomes estavam ali. Eram muitos. Mais de 80 líderes se comprometeram diante de todos. E o povo confirmou com um único brado: Amém. Mas mesmo com toda a solenidade, Neemias permaneceu em silêncio por um tempo. Aquele era um novo começo, mas ele sabia bem: começar é fácil, difícil é continuar. A multidão começou a se dispersar. Alguns voltaram às suas casas, outros permaneceram de joelhos. A poeira da praça ainda dançava no ar, agora misturada com o cheiro da tinta fresca no pergaminho. O pacto estava feito, o coração quebrantado, mas a caminhada
ainda estava apenas no início. Como avançar com coragem, sabendo que até a poeira pode esconder armadilhas antigas? A tinta mal havia secado no rolo do pacto. O povo ainda guardava na memória os cânticos e as promessas seladas diante de Deus. Mas Neemias, por um breve tempo, precisou retornar à corte do rei Artaxerxes. Era o dever que o chamava de volta à Pérsia. Não por desejo, mas por responsabilidade. Durante sua ausência, os muros permaneceram em pé. As portas continuaram funcionando. Os registros ainda estavam afixados nas casas. Mas longe dos olhos de Neemias, as rachaduras começaram a surgir novamente, não nas pedras, mas no coração. Algumas alianças que haviam sido desfeitas em lágrimas começaram a ser reatadas em segredo. A palavra que havia sido proclamada com paixão, agora era recitada com pressa ou simplesmente esquecida. E entre os corredores do templo, aquele mesmo templo restaurado com tanto esforço, começaram a circular vozes que não pertenciam ao altar. Neemias retornou. O caminho de volta foi silencioso. Ele esperava reencontrar o povo em obediência, em comunhão, em perseverança. Mas bastaram poucos passos dentro da cidade para perceber que algo estava errado. Onde está Eliacibe, o sacerdote? Perguntou a um dos levitas à entrada do templo. Está ocupado, respondeu o homem desconcertado. Ele tem dado atenção especial a um visitante. Tobias. Neemias parou. Tobias? Seu coração gelou. Correu até o templo, entrou nos corredores com passos firmes e sem esperar explicações. Chegando a uma das câmaras santas, parou diante da cena que não queria acreditar. Ali, onde antes eram armazenadas as ofertas, o incenso, o azeite, os utensílios consagrados. Agora havia mobília comum, tapetes, louças, acomodações privadas. Quem permitiu isso? Gritou Neemias. Quem ousou trazer o inimigo para dentro da casa de Deus? Eliacibe é parente de Tobias, respondeu um levita com voz embargada. Ele cedeu o espaço como favor. O sangue subiu ao rosto de Neemias, mas não era ira de orgulho, era dor. Dor de ver tudo aquilo que havia sido restaurado ser corrompido novamente. E tão rápido. Sem esperar mais nada, Neemias entrou na câmara e começou a lançar fora tudo o que pertencia a Tobias. Derrubou utensílios, puxou os móveis, esvaziou prateleiras. E quando terminou, ordenou: purifiquem este lugar, agora. Fumaça do incenso consagrado voltou a encher o espaço. Mas o cheiro que Neemias sentia era o da traição. E ele sabia. Aquilo era apenas o começo. Caminhou pelas ruas e descobriu mais. Os levitas tinham abandonado seus postos. O povo havia parado de entregar os dízimos. Os cantores e porteiros, sem sustento, haviam voltado para seus campos. Por que a casa de Deus foi esquecida? Perguntou Neemias com voz embargada. Convocou os líderes, restabeleceu os turnos, reorganizou os depósitos, trouxe os levitas de volta, não com autoritarismo, mas com autoridade espiritual. Eu não. Vim reconstruir pedras. Eu vim restaurar a aliança, mas os desvios não paravam por aí. Neemias descobriu que, apesar do pacto selado, muitos estavam trabalhando no sábado. Portões eram abertos, cargas eram trazidas de fora e até mercadores de outras nações estavam acampando à porta da cidade, esperando a luz do sábado passar. Naquela noite, Neemias subiu até as portas da cidade e, com a firmeza que o tempo não havia apagado, declarou:
Fechem as portas antes do pôr do sol, e que ninguém mais entre, até o sábado terminar. Alguns comerciantes tentaram insistir. Acamparam 2, 3 vezes junto aos muros. Mas Neemias foi até eles pessoalmente. Se voltarem aqui, eu mesmo sairei contra vocês. Eles nunca mais voltaram. No coração de Neemias não havia espaço para tolerar o que já havia sido vencido. Mas a dor era visível. A cada medida, ele se perguntava como o povo podia cair tão facilmente. E então veio o golpe mais duro. Descobriu que alguns dos judeus haviam tomado esposas estrangeiras, contra o que haviam prometido. Seus filhos nem sequer falavam a língua santa. Cresciam sem saber a lei, sem identidade, sem temor. Neemias rasgou as vestes, repreendeu os homens. Alguns foram expulsos, outros disciplinados. Vocês não aprenderam nada? Dizia com lágrimas nos olhos. Foi isso que destruiu Israel no passado. Foi isso que afastou Salomão de Deus. Neemias sabia que aquilo o faria odiado por alguns, mas preferia ser odiado por confrontar do que ser lembrado como alguém que consentiu. Naquela noite, sozinho, ajoelhou-se no chão e orou. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para bem. Não apagues o que fiz por tua casa. Não deixes que minha entrega termine em silêncio. Vale a pena lutar por um povo que escolhe cair de novo? A cidade por fora parecia protegida. Os portões estavam trancados, os levitas em seus postos e a lei voltara a ser lida nas praças. Mas por dentro, não das casas, mas das intenções, havia brechas. Neemias começou a notar. Não era algo evidente. Não eram gritos nem protestos, mas cochichos nos corredores, gestos evasivos entre os nobres, cartas sendo entregues por mãos que tremiam discretamente. Outro bilhete de Tobias? Perguntou ele a um de seus assistentes. Sim, ele insiste que deseja apenas conversar, respondeu o rapaz, entregando o pequeno rolo de papiro. Neemias abriu, leu e permaneceu em silêncio por alguns segundos. O tom era brando, até amistoso. Tobias sugeria um encontro neutro, fora da cidade, na planície de Ono. Dizia querer estabelecer paz, cooperação, entendimento, mas Neemias conhecia a fonte daquele convite. E mais ainda, reconhecia a intenção que estava por trás de palavras educadas. Chamou 2 dos seus homens de confiança. Eles querem nos parar, mas não com espadas, com distrações, disse. Toda vez que nos afastamos da muralha, a obra perde força. Escreveu a resposta com firmeza. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. A resposta foi enviada. Mas os convites continuaram. 4 vezes, a mesma proposta. 4 vezes, Neemias recusou. Isso é insistência demais para ser inocente, comentou um dos líderes. É desespero, respondeu Neemias. Porque eles sabem que estamos quase terminando. Na 5ª vez o tom mudou. A carta já não era selada, era pública. E nela acusavam Neemias de querer tornar-se rei. Diziam que ele planejava revoltar-se contra o império, que já havia nomeado profetas para proclamar sua ascensão. Uma ameaça direta à autoridade do rei da Pérsia. Estão plantando medo, disse Neemias, entregando a carta para os anciãos. Lerem. Querem nos fazer parar com boatos, não com provas. E então orou mais uma vez. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mas os inimigos não desistiram. Na calada da noite, Neemias recebeu um aviso de um homem chamado Semaías,
Alguém que até então parecia confiável. Estão vindo para te matar, Neemias, disse ele com urgência. Entra no templo, esconde-te lá, fica dentro das portas. Só assim tua vida será poupada. Neemias o encarou por alguns segundos. Sentia o coração disparado, mas também um estranho discernimento. Um homem como eu fugiria? Respondeu. Eu entraria no templo e me esconderia como se fosse inocente de algo. Não, se é hoje que devo morrer, então morrerei de pé, fazendo aquilo para o qual fui chamado. Semaías não insistiu. E foi ali, naquele instante, que Neemias compreendeu. Até os que estavam por perto agora estavam sendo usados como ferramentas de medo. Ele foi pago, murmurou Neemias com dor. Subornado para me intimidar, para me fazer tropeçar na minha própria fé. O que antes eram ataques diretos, agora eram armadilhas sutis, ocultas entre gestos de amizade, conselhos de prudência, palavras doces. A maior parte do povo nem percebia. Achavam que tudo estava calmo, que a oposição havia cessado. Mas Neemias sabia que a guerra mais perigosa é a que se trava na alma. Naquela noite, sentou-se à beira do muro, observando o horizonte. Pensou em cada carta recebida, cada voz disfarçada, cada rosto sorridente demais. Até onde vai a conspiração? Perguntou-se em silêncio. E quantos ainda ouvirão as vozes que sussurram entre os muros? Estaria o inimigo mais perto do que ele imaginava. A noite parecia tranquila sobre Jerusalém, mas Neemias sabia que havia agitação nos bastidores. Ele sentia nos olhares que se desviavam, nas palavras que vinham com doçura demais, nas pausas longas entre frases que antes seriam diretas. O inimigo não estava mais nos campos. Estava dentro das cartas, dos sussurros, dos convites bem escritos. O muro já estava quase terminado. Faltava pouco. As portas estavam no lugar. As vigias se revezavam com firmeza. A cidade estava mais protegida do que nunca. Mas era justamente agora que os ataques mais perigosos surgiam. Não com lanças, mas com distrações. Na manhã seguinte, mais uma carta. Era de Sambalate. Ele insiste, disse Neemias, abrindo o rolo com as mãos já cansadas desse jogo. Diz que quer apenas um encontro, uma conversa pacífica. Sugere nos encontrarmos na planície de Ono. O mensageiro aguardava em silêncio, mas Neemias não precisava de muito tempo. A proposta era clara demais para ser inocente. Era o mesmo convite disfarçado com nova caligrafia. Chamou alguns dos seus homens mais próximos. Eles querem me tirar daqui, me afastar da obra. Se eu for, perco tempo. E o tempo é o que eles não podem permitir que eu tenha. Um dos líderes hesitou. Mas, e se o rei ouvisse que recusaste tantos convites? Isso pode parecer uma afronta. Neemias olhou firme. A verdadeira afronta seria abandonar o que Deus me deu para cuidar por medo de rumores. Tomou pena e papiro. E com mão decidida escreveu as palavras que o mundo espiritual jamais esqueceria. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Dobrou a carta, selou e entregou. Que essa seja a nossa resposta. Não uma vez, não 5, mas todas as vezes que o inimigo tentar nos distrair. Os dias seguintes foram repletos de tensão invisível. Era como se a atmosfera ao redor de Jerusalém estivesse mais densa. O trabalho prosseguia, mas os olhos estavam mais atentos, os corações mais sensíveis. Neemias percebia que algo maior estava acontecendo.
Eles estão furiosos, disse um dos porteiros. Dizem que tua resposta os envergonhou, que tua firmeza os desmascarou. Neemias não respondeu. Continuava vigiando os portões, passando de trecho em trecho da muralha, reforçando com as próprias mãos os lugares mais frágeis. À medida que o muro se completava, a oposição se calava. As palavras desapareceram. Os mensageiros cessaram. O silêncio que veio depois foi o mais alto de todos. Porque não era paz, era rendição. Em 52 dias, os muros foram terminados. E quando os povos ao redor souberam, e os inimigos viram com seus próprios olhos, não encontraram explicação. Não havia como negar. Deus havia feito aquilo. Neemias subiu ao ponto mais alto da muralha. Olhou a cidade inteira abaixo. Estava em pé, estava viva. Mas ele sabia. A obra verdadeira não era de pedra. Não foi a força que os calou, murmurou. Foi a obediência. Foi a resposta certa na hora certa. Um dos levitas se aproximou. Por que essa frase os afetou tanto? Foi só uma negativa, lá como as outras. Neemias sorriu, mas havia algo firme em sua resposta. Porque toda vez que alguém escolhe permanecer fiel ao que Deus o chamou, os céus se movem e o inferno se cala. O povo celebrou. Cantaram salmos, tambores ressoaram. O nome do Senhor foi exaltado. Mas acima das muralhas, acima das festas, acima das estruturas, algo espiritual havia sido firmado. O que essa frase significava? E por que o mundo espiritual tremeu ao ouvi-la? As pedras ainda estavam no lugar, os portões firmes, vigiados por levitas fiéis. Os salmos ainda ecoavam pelas ruas e o som dos filhos aprendendo a ler a lei se misturava ao cotidiano de uma cidade restaurada. O tempo havia passado e Neemias, já com os cabelos brancos e a voz mais pausada, ainda caminhava entre os muros como quem inspeciona mais do que estrutura, inspeciona memórias. Lembra daquele pedaço? Perguntou a um ancião, apontando para a parte oeste da muralha. Foi onde colocamos as últimas pedras. Eu mesmo estava com as mãos cobertas de cal. O velho sorriu, e eu ainda tremia por dentro, achando que os inimigos viriam a qualquer instante. Neemias assentiu em silêncio. Já não precisava provar mais nada. A cidade estava viva, a fé reacendida. E mesmo com altos e baixos, escorregos e recomeços, Jerusalém permanecia. Em seus momentos a sós, sentava-se sob a sombra de uma oliveira e escrevia, não sobre suas conquistas, mas sobre os milagres que havia presenciado. Sobre a mão de Deus que o guiou desde o palácio da Pérsia até os escombros de uma cidade esquecida. Eu era só um copeiro, dizia em oração. Mas tu me fizeste um reparador de brechas. Ele não buscava reconhecimento, nem glória. Só queria que as próximas gerações entendessem que obedecer vale a pena, que não se trata de grandeza, mas de entrega. Neemias sabia que reconstruir muros era fácil comparado ao que veio depois. Restaurar a justiça, preservar a aliança, despertar consciência. Isso exigia mais do que força, exigia constância. O Senhor não me chamou para ser popular, escrevia, chamou-me para ser fiel. Muitos passavam por ele sem perceber. Já o viam como um homem idoso, silencioso. Mas poucos sabiam que aquele homem havia confrontado reis e sacerdotes, enfrentado ameaças e calúnias.
sem jamais abandonar o propósito. E sempre que alguém perguntava qual foi seu segredo, ele apenas repetia com suavidade: eu não desci. Estava fazendo uma grande obra. Nos seus últimos dias, Neemias não ergueu mais muros, mas continuava, levantando algo que não se via: esperança. Toda vez que um jovem lia a lei em voz alta, toda vez que um pai orava com seu filho, toda vez que um comerciante fechava as portas no sábado, era como se uma nova pedra fosse colocada na muralha, invisível que protege o coração de um povo. Certa vez, ao passar diante da porta das águas, um menino correu até ele. Neemias! Neemias! Disse com olhos brilhando. É verdade que o senhor enfrentou Tobias e Sambalate e não teve medo? Neemias se abaixou, apoiou as mãos nos joelhos e sorriu. Não é que eu não tive medo, meu filho, é que o temor do Senhor era maior. O menino mordeu os lábios pensativo. E se um dia isso acontecer comigo? Neemias colocou a mão sobre o peito do garoto. Então, quando te chamarem para descer, lembre-se do que construímos aqui. E naquele gesto simples, passou mais do que conselhos, passou o bastão. Porque Neemias não reconstruiu apenas pedras, reconstruiu um povo, reergueu identidade, acendeu fé, confrontou corrupção, plantou verdades em meio às mentiras e deixou algo que nem o tempo, nem os inimigos, nem o silêncio conseguiu apagar: um chamado. E agora, olhando para tudo que foi feito, seu clamor não era de glória, era de intercessão. Lembra-te de mim, ó Deus. Parabéns, o rolo foi fechado, a muralha permaneceu, e o eco de sua resposta continua atravessando gerações. Quem se levantará hoje para dizer: não posso descer? Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com personagens bíblicos igualmente inspiradores. Clique para assistir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que Deus fale com você, mesmo no meio das ruínas que você precisa reconstruir.